ao Senhor. Por favor, no seu lugar aqui. Glórias a Deus. Queridos, essa mais ou menos para dar uma entrada na nossa mensagem do Senhor para o nosso coração nessa noite. Você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo em nome de Jesus. Aqui é onde testemunhou segundo o Dr. Lucas, o terceiro evangelho, a qual ele é responsável, o autor também do Ato dos Apóstolos. Lucas 15, queridos, que tem a sua Bíblia. O irmão, ele sentiu aqui em cima do altar, aquela hora que estava mencionando uma palavra aqui, igual eu estou sentindo aqui. Aleluia! Aqui eu não faço não, aqui é temor e tremor. Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós falamos, tá? No último dia a gente vai ter que prestar conta dela. Todo mundo quer ser mestre, sabe? Mas nós sabemos que nós todos tropeçamos na palavra. Porque a palavra é santa, sabe? E nós somos pecadores. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, do meu intercessor. Eu não vi a intercessora hoje aqui. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos orar por ela. Pastor e pastora é uma bênção na nossa vida. Todas as igrejas, todos os obreiros dessa igreja aqui, todos sem exceção, são bênçãos na nossa vida, a qual nós aprendemos a amar, sabe? Estamos muito felizes, passamos por lutas e guerras, mas estamos aqui, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui ninguém é melhor que ninguém, querido. Aqui nós somos simplesmente uma ferramentinha na mão do Todo-Poderoso. Aqui ele é o esperado. Não espera de mim nada não, querido. Só simplesmente um barro, sabe? Tremendo aqui na frente. Amém? Amém. Abra essa palavra do Senhor em nome de Jesus. O Lucas 15 e no versículo de número 11, querido. Aleluia, Jesus. Jesus, ele, antes de chegar aqui mencionar essa palavra do filho pródigo, ele mencionou duas palavras: da ovelha perdida e a dracma perdida. Mas quando ele chega aqui no filho pródigo, queridos, ele traz uma revelação claramente. Essa palavra que ela nem precisa ser pregada para você. Ela é uma palavra assim, que ela se auto-revela nos nossos corações. Glória a Deus. É uma palavra limpa. É uma palavra que não precisa você fazer muitas exegeses para você, sabe, entender ela. Ela é uma revelação imensa. Aleluia, Jesus. Então aqui Lucas, ele testemunhou que Jesus, ele estava ensinando um grande número de publicanos que estava ali ouvindo o mestre, se alimentando desta parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E os fariseus ao redor atacando. Mas é interessante, querido, que ali os fariseus atacavam tanto, o santo atacava tanto os perdidos, que os perdidos deu ouvido a esta palavra, e esta palavra entrou no seu coração. Aleluia, Jesus. Nessa noite eu creio que não vai ser diferente no meu do teu coração nessa noite, nesse lugar aqui. Antes mesmo o pregador trazer uma palavra aqui do altar, que ele primeiro já falou comigo, primeiro já foi sussurrado pelo Senhor, para depois a palavra ser transmitida por vocês, amém? Amém. Vamos lá em nome de Jesus, então? Aleluia, Jesus. Diz assim a Sagrada Escritura, aqui no 15 e no versículo 11 diz assim: e disse um certo homem, Jesus falando, aleluia, ele disse-lhe um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai:
Pai, dá-me a parte da fazenda que lhe pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, aqui no 14, houve naquela terra um grande fome, e começou a padecer necessidade. E o 15 diz assim: e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com bolota que o porco comia. Ninguém lhe dava nada. E o 17 diz assim: aqui é a grande revelação. E caindo em si, disse: quanto trabalhador meu pai tem em abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Faze-me como um desses teus trabalhadores. E levantou-se e foi. Presta atenção, ele levantou, porque ele estava caído, e levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe ao seu servo: trazei depressa melhor roupa, vestiu-os, e pôr-lhe um anel nas mãos e sandália aos pés, e trazeis um bezerro selvagem e matai-o, e comamos nos alegrando, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando ele chegou perto de casa, ouviu a música e dança. E chamando um servo, perguntou o que era aquilo. E ele disse-lhe: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro selvado, porque recebeu são e salvo. Mas ele dignou-se e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas ele respondeu e disse-lhe: Pai, este tecido há tantos anos, sem nunca agredir os teus mandamentos, e nunca pediste um capítulo para alegrar-me com meus amigos. E vindo, porém, esse meu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e matasse o bezerro selvado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas são tuas. Mas era justo alegrarmos, regozijando, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso amado orou, mas para acrescentar ainda mais a oração dele, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, Senhor, não desmerecendo, Senhor, o teu servo que já orou por mim nesse lugar, Senhor, mas acrescentando ainda mais, Senhor amado. Eu te coloco diante de ti, Senhor amado, como um servo, Senhor. Meu Deus, que seja feita a tua vontade nesse altar, Senhor, que o Senhor venha levar
revelar aos mentes cativos, Senhor amado, a obediência da Tua palavra nessa noite, Pai. Que eles possam compreender a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha alegrar os corações com Cristo nesse lugar, Senhor. Se tiver essa noite aqui nesse lugar pessoas que estão passando por dificuldade no mundo espiritual, Senhor, que o Senhor venha ressuscitá-los, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus. Pastor, será que ele não é porque eu te liguei uma luzinha aqui, que isso aqui está meio falhando? Aleluia, graças a Deus. Amém, queridos? Você pode se ocupar a sua mão, dar uma linda salva de palmas para Jesus? Fala se comigo nessa noite, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Fala comigo. Segundo a sua vontade. Eu estou aqui, Pai. Para banquetear. Essa palavra. Ao meu coração. Amém, Jesus. Amém. Eu usei banquetear. Foi linda essa parte. Banquetear. Gostei, viu? Aleluia. Foi forte o testemunho do pastor geral. Pastor, Deus é fiel, querido. Amém? Deus, ele guarda os seus. Pode se levantar o inferno, querido, mas o Senhor guarda os seus. Amém? Amém. Querido, aqui a palavra de Deus fala assim: do homem, ele tinha 2 filhos, e um dele veio e pediu para o seu pai a parte da herança que lhe pertencia. E o Senhor repartiu a ele o que pertencia a ele. E ele pegou a parte dele e foi-se embora. A Bíblia diz assim que ele foi num lugar muito longe, bem distante mesmo, para ninguém incomodar ele. Ele se distanciou de uma tal forma, sabe? E segundo a história diz assim que ele ali, ele vivia dissolutamente. Você sabe o que significa a palavra dissolutamente? É uma pessoa desregrada. Você sabe que nós somos cristãos, nós temos que ter regras. Se nós não tivermos regra em Cristo, querido, nós não somos cristãos. Sabe? Cristão tem que ter regras. Qual que é a regra do cristão? O cristão ele tem que orar, é uma regra. Antes de levantar a sua cama, ele já tem que levantar e ajoelhar. E falar com o Pai, agradecer ao Pai por esse momento, por ele ter se levantado e contemplado a maravilha e a beleza do Senhor, e pela saúde, sabe? Abençoar a sua família é uma regra. O cristão ele tem regras, e muitas das vezes, querido, a nossa matéria humana no corpo não quer aceitar regras. A nossa carne humana ela não gosta de regras, sabia disso? Ela não gosta. A nossa matéria humana ela quer viver desregradamente. E esse jovem ele pediu a parte dele para o pai para sair vivendo desregradamente. E nós sabemos, querido, que na cultura judaica, eu acho que até aqui no Brasil não é diferente. Na cultura judaica, querido, é uma agressão gravíssima. Você chegar para uma pessoa que está viva, um pai que está vivo e pedir a sua herança de vida, sabe? Essa é algo, sabe? É algo assim, é um jugo, é um laço, é uma honra, sabe? Quebrado entre família. É como você falasse para o pai: pai, eu quero a minha parte, porque para mim o Senhor já está morto. Sabe? Então esse jovem cometeu esse ato gravíssimo na primeira entrada. Mas o seu pai, com todo o amor, dividiu com ele. Aí o que ele faz, queridos? Com seus bens, ele vai e começa a festejar. E você sabe, querido, quando você está bem, o povo, querido, o povo do mundo, estou falando o povo do mundo, que a igreja é diferente. Aqui você pode chegar, o jeito que você chegar aqui, pastor,
pastor e a pastora e os obreiros, ele vai te abraçar. Aqui é assim, aqui é a ordem do Senhor. Aqui o servo de Deus, os obreiros, sabe, simplesmente uma ferramenta, né, pastor? Aqui quem manda é o Senhor, sabe? É Ele que derramou na cruz do Calvário o seu sangue, então ali o estelado aqui é dele. Aqui nós somos simplesmente um servo para servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Então esse jovem querido, ele pegou e foi-se. Ele viveu dissolutamente, ele conquistou muitas amizades, porque ele tinha condições, sabe? Quando você tem condições, quando as coisas vão bem na sua vida, querido, muitas pessoas ficam rodeadas por você. Não pelo que você é, mas por aquilo que você tem. Esse é o mundo que nós conhecemos. Esse jovem que ele saiu da casa do seu pai, querido, seria mais ou menos um homem com bastante informação na sua mente. Porque o homem que não tinha informação, ele ficou no campo cuidando das coisas que era do seu pai, mas ele não. Ele se preocupou com uma pessoa que não tem informação, querido. Ele jamais ia saber que ele tinha, ou seja, algo que o pai tem que dividir com ele. Jamais ele ia saber disso. Então certamente esse jovem era muito inteligente, sabe? E nós sabemos que a nossa inteligência, as nossas emoções, se nós deixamos levar pelas emoções, que nós se afastamos da presença de Deus. Facinho. Eu já vi pessoas sendo usadas por Deus, querido. Já vi pessoas, querido, orando e Deus operando, sabe? Daqui a pouco você vê mancando. Daqui a pouco você vai afastado da presença de Deus. Eu já vi muitos pastores, querido, que eu conhecia aqui dentro de Curitiba, querido, que eu conhecia, a pessoa que pregava, que cuidava de igreja, hoje está com cigarro no corpo dele. Sabe? Está desse jeito. Esse é o que, querido? Essas são as pessoas que têm muita informação. Sabe? Aleluia, Jesus. Mas a palavra de Deus continua dizendo, querido, esse jovem, então, gastando todos os benefícios que ele conquistou, ou seja, ele alcançou do seu pai, aí veio ele, acaba o dinheiro. Quando acaba o dinheiro, acaba a alegria. Os amigos fiéis se afastaram, subiram tudo. Segundo a história diz aqui, querido, que esse jovem não tinha mais o que comer. Sabe? Ele não tinha mais o que comer. Veio uma fome tão desgraçada naquela redondeza, perdão da palavra. Apareceu um fazendeiro ali. E esse fazendeiro não era gato que ele tinha, não, pastor. O que ele tinha, igreja? Porcos. Mais melhor, o que ele tinha? Porcos. E para os judeus, queridos, porcos é um animal impuro. É um animal imundo. Então esse jovem, querido, ele se afastou do seu pai e foi-se, desperdiçou tudo que tinha, e surgiu um emprego para ele: apacentar porcos. Aí, querido, diz a história que o seu estômago almejava comer o que os porcos comiam. Ninguém dava nada para ele. Sabe? Ninguém dava nada para ele. Os amigos se afastaram, todo mundo foi embora. Só que, e nós sabemos que pelo judaísmo, porcos, elas simbolizam um animal impuro. E uma pessoa, um judeu chegar, cuidar de porcos, querido, porque ele chegou num nível, sabe, num nível muito baixo, sabe, o nível de humilhação, o nível de escravidão do demônio, que ele chegou nesse nível, sabe? Só que o mais interessante, querido, que ele, no versículo 17, você vai ver que a Bíblia fala assim, que ele cai em si. Ele cai em si, sabe? No meio dessa guerra espiritual que ele estava vivendo ali, sabe? Fisicamente.
trabalhadores e as suas mesas são fartos de pães. E eu aqui envelhecendo, mas eu vou lá, vou humilhar o pai. Ele até deu um treino ali, sabe? Ele falou assim: eu vou chegar e vou falar assim pro meu pai. Aí ele se levantou e foi. Diz a palavra de Deus que quando ele de longe, o pai estava à vista contemplando ele vindo, sabe? E quando ele vinha se aproximando, o pai sai da sua. Eu vou colocar trono aqui, sabe? Porque o pai representa Deus. O pai se levanta do trono, sabe? Ele se levanta do trono e vai correr. Ele vai correr, sabe? Encontrar aquele filho. Aquele filho vindo tudo bagunçado, com certeza estava fedendo, com de porco, sabe que ele era capataz de porco, né? E segundo a lei dos judeus também, que uma pessoa idosa, quando ele se levanta assim, se dispor aos públicos correndo para alcançar alguém, abraçar alguém, essa é algo desonroso para um idoso fazer isso, sabe? Mas ele fez isso, ele não se preocupou com a sua dignidade. O pai, ele não se preocupou com a sua dignidade, sabe? Ele se levantou e foi se encontrar com o seu filho. E quando o filho abraça ele, sabe? Quando ele chega e abraça o filho e beija o filho no seu rosto. E aquele abraço, querido, ali começou uma grande restauração da vida daquele jovem, sabe? Ali que foi desmartelado toda a inteligência mundana que se manifestou naquele jovem, sabe? Ali caiu por terra toda a retaliação maligna, sabe? E o pai abraçou, beijou, sabe? Só que imediato o pai chama o servo e fala assim: rapidamente, traz umas vestes novas para o meu filho. Glória a Deus, oh, glória, aleluia. Veste nova, querido, simboliza. Sabe o que simboliza veste nova, querido? Restauração. Naquele exato momento, aquele filho foi sendo restaurado com um abraço e veste nova, querido. Prepara um anel e coloca no seu dedo. O anel simboliza a autoridade, querido. Prepara um anel e coloca depressa no seu dedo. Então o pai estava entregando para ele a autoridade e honra naquele momento. E fala para ele: traz uma sapaca, uma sandália e bota nos seus pés. Aleluia, Jesus. Estava entregando para ele a verdadeira liberdade. Irmão, quando nós perdemos a nossa vestimenta, a presença de Deus é feio, querido. Aleluia, Jesus. Mas o que me chama a atenção, querido, que o pai não se preocupou, querido. Ele não se preocupou que o público ia falar dele, aleluia. Ele não olhou para o lado, na direita e na esquerda. Ele olhou para o filho que estava vindo todo moribundo, todo sujo. Ele olhou para o filho e disse assim: eu quero ele. É ele que eu quero, aleluia. É ele que eu quero. E assim, irmão, o Senhor fala para mim, para você nessa noite. O Senhor quer você novamente, aleluia. O Senhor quer eu novamente. O Senhor nos quer novamente na sua presença, aleluia. Glórias a Deus. E rapidamente o pai pediu que matasse um bezerro selvado, a mais bonita, e preparou um banquete ali, e se alegraram, dança. Tem muitas pessoas que na igreja são contra a dança, na igreja eu sou a favor da dança, porque aqui entra a dança. A dança cura, a dança liberta, a dança consome, aleluia, Jesus. Essa dança que for ministrada nessa noite, esse lugar que não foi para você, não. Irmão, às vezes você vai dizer: ah, não tem graça, mas não é para você. Essa dança é para o Senhor. Aleluia, toda a honra, toda a glória é para o Senhor, aleluia. A Ele pertence o louvor e a adoração dessa igreja, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aí de repente chega o filho mais velho que estava no campo.
Aí pergunta para o servo: o que está acontecendo aqui? Tocando dança, música. Aleluia. Aí o servo meio fofoqueirinho. Para que ele foi falar com o Bezerro seu pai? Não deveria ter falado com todo, né? Mas ele foi falar justamente da coisa boa que o seu Senhor mandou preparar para o filho que estava perdido. Ele falou assim: teu irmão mais novo, ele voltou, rapaz. E teu pai mandou rapidamente matar o Bezerro seu pai, sabe? E agora nós estamos aqui se alegrando, dançando, se alegrando. E o filho mais velho fechou o coração. Falou: não, nessa festa eu não entro. Aqui eu não entro. Só que daí o pai sai de encontro com ele. E quando sai de encontro com ele, o pai começa a se alegrar. Fala: meu filho, entra, meu filho, entra. Fala: meu pai, como que eu vou entrar, meu pai? O teu filho, sabe, levou a sua fazenda, desperdiçou todos os meretrizes. Agora ele volta aqui falando para você que está arrependido, que ele sabe, e agora o Senhor manda preparar os melhores bezerros, seu vale e tal, para ele. Eu que há tanto tempo estou aqui com você, eu nunca traí a sua confiança, sempre obedeci. Aí o pai olha para ele e fala: meu filho, há tanto tempo que você está comigo, será que você não consegue entender que tudo que eu tenho é teu? Vem, vamos se alegrar. Esse teu irmão estava morto, ele reviveu, ele voltou vivo. Venha, vamos se alegrar. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor um pouquinho? Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus veio. Ele se alegra quando um pecador ele se arrepende e vem, sabe? Quando um pecador ele se arrepende e vem, irmão, nessa palavra eu vejo que o Senhor sai do seu conforto, sabe? Não importa qual os anjos que está à esquerda e à direita, ele não importa nada, ele não quer saber de nada, querido. Ele abandona tudo, ele abandona o louvor, ele abandona tudo. A Bíblia fala assim: só há uma maneira de nós manifestar lá no céu, que ele festa quando um arrependimento, um pecador se arrepende, querido. Glória a Deus, e pede o Senhor, aleluia! Aleluia! Só tem um jeito, querido. Aleluia, Jesus. Quer manifestar a festa no céu, nem a alma do reino. Aleluia. Quer ser perdoado pelos seus pecados, queridos? O provérbio diz assim que sábio é aquele que ganha alma para o reino. Cada alma que você ganha para o céu, querido, você é perdoado de multidão de pecados, a palavra de Deus. Eu creio. Quer ajudar o pastor a ganhar alma? Quantos pecados você cometeu lá atrás? Então só há uma maneira de nós reduzir, querido, essa sentença que está em nós quando nós ganhamos alma para o reino. A palavra de Deus diz assim: que quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, a Bíblia fala assim que Ele nos perdoou de todo o nosso pecado. A palavra confessa isso, sabe? Mas de lá para cá nós continuamos pecando. Você, todo mundo são santos aqui, eu não sou santo, querido. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu penso de fazer o bem ou o mal, sem eu perceber, eu acabei cometendo, irmão. Eu acabei passando por meu irmão, não cumprimentei o irmão. Eu passei, sabe, o irmão ligou para eu não atendi o irmão. Quem sabe o irmão, nós cometendo algo constantemente sem nós perceber. Nós somos pessoas pecadores, queridos, só que nós somos pecadores arrependidos. Por isso que o próprio Jesus diz assim: se você quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, a sua cruz, toma e renuncie-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Eu tenho que renunciar nós todos os dias. Aleluia, Jesus. Mas nessa noite, queridos, nessa noite eu gostaria de falar para você. Eu não sei como é que você está na presença de Deus. Eu não sei. Eu sei como é que eu estou na presença de Deus, mas eu não sei como é que você está na presença de Deus, mas eu sei como eu estou na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós olhamos com a palavra desse filho pródigo, nós falamos assim: ai meu Deus,
Deus, o rapaz saiu. Quem será que o irmão está querendo sair da igreja? O pastor está pregando essa mensagem. Deve ter algum irmão que está querendo sair da igreja, viu? Ou, sabe, às vezes nós pensamos dessa forma. E a mensagem não é isso. Você sabe que a mensagem não é isso. Aleluia, Jesus. A mensagem da parábola significa algo como real. Ou seja, Jesus está comparando algo da terra com algo do céu. Sabe? Então nessa noite, querido, eu quero falar para você nessa noite. Tem muitas pessoas que estão afastadas da presença de Deus há muito tempo. E dentro da igreja. Dentro da igreja, o mais difícil é essa, querido. Aleluia, Jesus. O mais novo representa a geração contemporânea. Essa geração que tem aí o seu ladinho na mão e faz no ar, aqui no lado, esse representa o mais novo, a igreja do Senhor, sabe? E o mais velho que ele representa os fariseus, aquele que é santo e santo. É só ele que prega a terra. Se fosse eu tivesse na frente, eu pregava diferente. Eu ia montar um esboço diferente do pastor. Não, ele não prega nada. Irmão, esses são os fariseus que estão dentro da igreja. Esse representa o irmão mais velho. Irmão, eu não sou. Meu Deus, que coisa. Nem deveria vencer essas coisas, irmão. Esse tipo de pessoas que estão se afastando de Deus, irmão. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz assim, que quando Pedro ele começa a olhar para o trovão, do lado da esquerda, da direita, ele começou a se afundar. Jesus mandou ele vir passar por cima das águas. E ele foi, mas ele olhou para o lado da esquerda e da direita, porque você não pode olhar para a esquerda e para a direita. Você tem que olhar para o alto, queridos. Você tem que olhar para o alto, porque é Cristo. Então, se você olhar para Cristo, você olha, irmão, você, aqui na igreja, irmão, aqui na igreja é o lugar das pessoas mais imperfeitas que eu conheço, irmão. Não estou falando aqui só da igreja, estou falando de modo geral. A igreja, querido, é uma oficina espiritual onde as pessoas estão sendo trazidas pelos angelicais do Senhor para ser lapidadas pela palavra do Senhor. Aqui dentro tem pessoas fofoqueiras, tem pessoas mentirosas, tem pessoas, sabe, que já foi maconheiro, tem pessoas que já foi ladrão, já foi matador. Aqui dentro tem todo tipo de pessoa, irmão, que você imaginar. Só que está sendo lapidado para ir para o reino do céu. Se você alcançar 99,9%, querido, o Senhor já, aquele arzinho que você está respirando, você vai ter já leva embora. Se ela é do Senhor, isso aqui pertence à terra. Isso aqui vai embora, aquela vai bonita que você sabe, você não ouve mais, você se foi. Aqui nós estamos sendo lapidados pelo Cordeiro Santo de Israel. Queridos, quanto tempo você cantava, hoje não canta mais. Você se distanciou da presença de Deus, você olhou para as pessoas que estavam em volta de você. Pastor, eu não suporto aquela irmã, eu não suporto essas crianças que gritam, eu não suporto esse louvor todo desafinado, pastor, imagina. Eu não suporto. Essas são as pessoas que têm bastante informação. Você é perigoso. Essa aí já está longe da presença de Deus. Essa aí já. Esse aí que é o próprio Jesus diz assim: ele me adora com a sua boca, no seu coração está longe de mim. Aleluia. Precisamos voltar ao primeiro amor. Eu fico vendo, eu não estou julgando, querido, eu fico vendo. Quando o orador está orando aqui, você não escuta quase ninguém orando, querido. Sabe? Você não escuta. O orador se matando aqui, sabe?
é obrigado, nós não precisamos, nós precisamos orar, irmão. Glória a Deus. Às vezes a corrida de todos os dias da sua vida, nessa correria de toda essa cidade grande oferece a nós, querido. Nós não temos tempo nem de orar, querido. E quando nós estamos aqui em comunhão na presença de Deus, esse é o nosso momento, irmão. Esse é o nosso momento de nós buscar a Deus. Como é que está a tua vida na presença de Deus? Sabe? Como é que você está na presença? Você é aquele cristão que era fervoroso, hoje já não é mais? Ou você continuar mesmo mesmo? Glória a Deus por isso. E é triste quando nós afastamos do mundo espiritual da presença de Deus. Eu fiquei 2 anos. Eu fiquei 2 anos afastado. 2 anos. Mas eu estava na igreja. Eu estava na igreja. Mas eu estava afastado da presença de Deus. Aleluia, Jesus. E eu ia na igreja participar do culto, da ceia, não pecava, não fazia nada, mas eu não sentia a presença de Deus, porque eu estava longe do Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que busca e aquele que bate, A será aberto. aleluia, Jesus. Se nós buscarmos a presença de Deus, aleluia, Jesus, pode mudar muitas coisas na nossa vida. Deus muitas das vezes fica cansado de nos contemplar, entrando e saindo dessa igreja, sabe? Entrando e saindo da maneira que nós, até pior da maneira que nós entramos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas se você nessa noite, se você foi igual ao filho pródigo, você cair em si com essa palavra e reconhecer, você tem que reconhecer que esse campo de guerra que você tem que ir. Aqui nós temos uma mente, uma fonte, aqui a nossa batalha é aqui dentro, querido, sabe? Aqui é a nossa guerra, sabe? Você reconhecer isso, querido, que você precisa de uma vestimenta nova, precisa de uma placa nova nos seus pés. E você precisa um anel, aleluia, nos seus pés. Por favor, somente você que precisa. Vem aqui na frente. Só que precisa, não precisa, não pode ficar o jeito que está aí. Mas só o que precisa. E você reconhece que você precisa. Vem aqui que o Senhor vai mudar a tua história hoje à noite nesse lugar. Você não vem por mim não, tá? Por mim você não vem não, tá? Porque eu sou um ser humano também, eu também estou precisando desse milagre. A palavra que eu prego aqui não é minha não. A palavra que foi pregada aqui é daquele que vive e reina para todos os séculos. Glória a Deus. É dele. Ele que converte o pecador dos seus pecados. Ele que fala no coração do necessitado. Tem mais alguém aqui nessa noite? Só é umazinha mesmo? Glória a Deus, se todo mundo está perfeito, eu fico feliz por isso. Eu fico maravilhado. Aleluia, Jesus. Eu quero chamar o pastor por bondade, por bondade. Pastor Geraldo também aqui na frente. Os obreiros da igreja, vem me ajudar aqui na oração, querido. Eu sei que tem mais pessoas que precisam, eu sei. O Senhor está me revelando aqui. Glória a O Deus. Senhor está falando comigo nesse lugar aqui, ó. Aleluia, Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu me preparei hoje para trazer essa mensagem aqui, ó. Eu orei, me consagrei, eu fui no monte, aleluia. Aleluia, Jesus, o obreiro vai ser ungido a mão. Depois de estar orando aqui, no microfone, os obreiros vai estar orando por cada um que está aqui nessa noite, por bondade, em nome de Jesus. Aleluia, as pessoas que estão aqui na frente é porque é aquele que precisa. Glória a Deus. É o que precisa desse milagre nessa noite. Quem sabe, será que eu consigo antes de nós orar, em nome de Jesus, me aguarda um pouquinho, tá? Me aguarda um pouquinho antes de nós orar. Eu sei que você está com sede de repreender todos aqui, mas antes de nós orar, será que eu consigo adquirir de louvor de novo? Um pedacinho?
Por favor, não adianta, por favor. Um pedacinho daqui de louvor, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus, queridos. Eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário aqui nesse lugar. Tem pessoa que vai ser livre nessa noite, aleluia. Tem pessoa que vai ser mudada com as suas vestimentas, aleluia. O Senhor já se levantou do seu trono e já foi de encontro com você nessa noite, aleluia. Nessa noite o Senhor vai quebrar todas as barreiras. Você sabe que depois desta muralha há vitória. Você sabe que depois desta muralha, aleluia, vai vir a bênção do Senhor na tua vida, aleluia. É isso que Satanás não quer. Satanás, ele quer que você viva preso. Ele quer que você viva cada vez mais humilhante. Aleluia, Jesus. Cada vez mais cuidando de porcos, sabe? É isso que Satanás quer, que você fica preso, sendo capaz de porco, aleluia. Mas o Senhor vai fazer de você capaz de ovelha, aleluia. O Senhor vai te levantar, vai fazer de você, aleluia, Jesus, capaz de ovelha nesse lugar, aleluia. Se prepara, pode começar a igreja do Senhor. Se prepara, o que vai acontecer essa noite. Aleluia, pode começar a orar a igreja, aleluia. Olha por essas pessoas que estão nessa frente aqui, em nome de Jesus. Pai querido, diz aqui, Pai querido, a cada um, Pai, que estão aqui nessa noite, aqui na frente. São as pessoas, Pai querido, que vieram buscar, Senhor. São as pessoas que vieram buscar, Senhor amado, algo. Isso aqui é uma serva, Deus. Quantas são as vozes? Algo, Senhor amado, aleluia. Que querem fazer a vontade. Mas o Espírito que habita no meio dela, vem mantida lá de pé, vem mantida lá na esperança, lá na perseverança. Mas
culto, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Foi forte aqui, irmãos. Eu vou dizer algo para os irmãos compartilhar um testemunho, a gente já vai encerrar. Hoje, eu olhando para os obreiros, por cada um, antes de tudo eu quero agradecer, porque ninguém faz nada sozinho. Tudo que aconteceu nesta obra, tudo que aconteceu nesta igreja, tudo que aconteceu na minha vida, primeiro é porque o Senhor sustentou. E depois, irmãos, cada um que está aqui, cada um que faz a obra, desde um copo de água que é colocado aqui, cada um que vem no grupo lá, se organizam, vem e limpam a igreja. Eu agradeço por cada um, irmãos. Eu quero pedir que Deus dê força. E interessante é que as pessoas me chamam para ministrar em dia que tem culto aqui. E eu não gosto de ministrar em dia que tem culto aqui na igreja, sabe? Uma que antes, né? Todo início de obra você começa e aí não tem tanta mão de obra. Mas hoje, se fosse necessário, irmãos, eu podia ir tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu teria pessoas aqui capacitadas. Eu estava observando neste culto pessoas capacitadas para fazer a obra com amor, com carinho, com dedicação. E eu glorifico a Deus, porque cada um que faz com amor, com dedicação. E a obra de Deus é assim, irmãos. E enquanto tem uns aí sendo usados por Deus, tem outros sendo levantados agora. E eu glorifico a Deus. Agora, Jesus, por isso, porque Deus é Deus que usa ferramentas improváveis. Jesus poderia ter escolhido pessoas capacitadas, mas Ele foi lá e pegou os pescadores, aqueles que não sabiam ler, aqueles que mal sabiam escrever, e fez grandes homens e mulheres de Deus. Aleluia. Deus não escolhe pessoas preparadas, não, irmãos. Ele escolhe pessoas dispostas. Glória a Deus, entendeu o mistério? Você entendeu o mistério? Às vezes você se pergunta, se questiona: será que eu estou preparado? Esse não é o quesito para ser escolhido por Deus. A pergunta é: você está disposto? Você está disposta? Se você estiver disposto e disposta, é você mesmo que Deus quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, se coloque de pé. Não encerra ainda, irmãos. Não encerra a live, porque o nosso irmão Adriano, ele está com a esposa nos últimos dias da gestação, né? Segunda-feira está marcada a cesárea. Teve uma complicação essa semana, tiveram que correr, fazer uma microcirurgia. E nós queremos levantar um clamor, né? O que seria de nós se não orássemos uns pelos outros? Tá? Vamos orar mais uma vez. Sejam muito bem-vindos, visitantes, né? Saiba que foi o Espírito Santo que trouxe vocês aqui, que vocês, a porta está sempre aberta, o dia que vocês quiserem retornar, e essa igreja está aqui de braços abertos, amém? Vamos orar então pela esposa do irmão Adriano, pelo nenê, para que segunda-feira corra tudo bem, né, com a cesárea, a criança vem com saúde, para honrar e glorificar o nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui juntamente com esta igreja. A palavra do Senhor diz que onde há duas ou mais pessoas reunidas, então sobre o nome ali o Senhor se faz presente. Pai, eu uno a minha oração junto com a oração desses irmãos que aqui estão. Eu uno a minha fé junto com a fé desses irmãos que aqui estão, Pai. Visita lá, Senhor Jesus, a casa do nosso irmão Adriano. Visita a esposa, o bebê que ainda está no ventre, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos profetizar juntamente com a igreja que o Senhor Jesus vai fazer este parto, que a criança vai vir com saúde para o
melhor forma possível, e que daqui uns dias eles estejam aqui honrando e glorificando a Deus com um testemunho de vitória, e nós estejamos apresentando esta criança ao Senhor de uma forma profética, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos na posição de receber. Domingo, que dia que eu falei? Domingo é a festa dos aniversariantes do mês de fevereiro. Então venha, traga um prato de doce ou de salgado, traga um refrigerante, e nós vamos festejar junto com os aniversariantes de fevereiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Fez essa semana o pastor Gerdau, né? O pastor Gerdau fez essa semana. Então domingo, agora, nós vamos comemorar de todos os aniversariantes de fevereiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce e rica comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, Quem impedirá? Quem impediu a gente